pessoal, então damos continuidade na nossa aula de mecânica de fluidos. Nessa aula nós vamos ver um pouquinho mais sobre a variação da pressão entre dois pontos, tá certo? No meio fluido. Se a gente retomar um pouquinho a aula passada, a gente vai lembrar que se tomarmos uma cunha de fluido, ou seja, um volume qualquer de fluido, tá certo? E fizermos que as dimensões dx e dz tendam a zero, o que nós vamos obter é a definição de que Px é igual a Pz, que é igual a Pn, ou seja, a pressão é uma propriedade do ponto, independe da orientação. Mas vamos ver, mas vamos ver agora como a pressão varia entre dois pontos. Se a gente tomar um volume de fluido com dimensões pré-definidas, vamos chamar essa dimensão aqui de dy, essa dimensão aqui dx e essa outra dimensão na vertical vai ser o nosso dz, tá bem? Bom, dz, perfeito. A gente vai tomar a seguinte condição. Em uma face está aplicada uma pressão P e na face oposta está aplicada a pressão P mais o quanto varia a pressão na direção vezes o quanto se andou nessa direção. Basicamente, eu estou falando que numa face eu tenho a pressão P aplicada e na face oposta eu tenho a pressão P mais dN, variação na direção qualquer n, vezes o quanto se andou nessa direção, dN. Só um exemplo aqui, então, na face x, na direção x, eu tenho P de um lado e do outro lado eu tenho P mais dP dx vezes dx. Só para a gente se orientar melhor, eu tenho basicamente esses eixos ortogonais aqui. Z, tenho aqui Y e tenho nessa outra direção X. Z aqui. Perfeito. Só para a gente poder se orientar melhor, tá bem? Então vamos lá. Se eu tomo, então, vamos fazer um balanço de força em cada uma dessas direções, tá? Na direção X, vou fazer aqui, direção X, eu tenho de um lado a força de pressão, a força de pressão, a pressão P vezes a área dz dy. Então eu tenho a força da pressão de um lado. Olha, no lado oposto, fazendo força para o lado, para o sentido negativo, eu tenho P mais o quanto a pressão variou nessa direção, dP dx vezes o quanto eu andei nessa direção, dx, vezes a área dessa face. Vejam só, a área dessa face é dz dy, dz dy. O somatório de força tem que ser igual a massa vezes a aceleração. A massa eu posso escrever como volume dx dy dz vezes a massa específica, rho, ação na direção x. Vejam, essa componente aqui, dx dy dz, é o volume de fluido que eu estou analisando, tá? Volume vezes massa específica, eu tenho massa. Massa vezes aceleração é igual ao somatório das forças, ou a resultante das forças. Vamos fazer agora na direção y, tá? Mesma coisa. Pressão, eu não desenhei aqui para não ficar muito carregado, mas a analogia é a mesma. Pressão vezes a área da face que ela está aplicada, dx dz, dx dz. Veja só, a face dx dz é essa aqui, né? Logo na frente. Dx dz menos a pressão do outro lado, que vai ser P mais o quanto variou a pressão nessa direção, dP dy, vezes o quanto eu andei nessa direção, dy, vezes o quanto eu andei nessa direção, dy, vezes a área que ela está aplicada. Mesma coisa, dx, dz. Isso é igual a
massa dx dy dz vezes a massa específica ρ vezes a aceleração na direção y. Cometi um erro aqui, vou apagar esse A. Aceleração na direção y. A, y. E agora, fazendo na direção z, a coisa muda um pouquinho de figura, olha. Na direção z, eu tenho P dx dy, uma força negativa. Só porque a minha orientação foi negativa, tá? Então, menos P dx dy. Essa aqui é a positiva, mais P, mas quanto variou a pressão nessa direção? dP dz vezes dz vezes dx dy, mais, agora eu tenho, menos aqui, menos o peso desse volume. O peso é dx dy dz vezes ρ vezes a aceleração da gravidade. Isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração na direção z. Então, tem massa dx dy dz vezes a massa específica ρ vezes a aceleração na direção z. Olha só, se você não se lembra desse conceito, busca lá nas primeiras aulas, na primeira aula, o conceito de massa específica. Volume vezes massa específica dá a massa do fluido, tá? Vamos fazer uma brincadeirinha aqui agora? Vamos começar a simplificar essas. Eu vou mudar a cor da caneta, só para a gente ter uma cor diferente. Vamos lá. Olha só. Isso aqui continua igual. P vezes dz dy dá P dz dy, tá? Olha, esse vezes esse camarada, eu tenho P dz dy. E ele é negativo, então isso aqui cancela. Sobra só, então, dp dx vezes dx vezes dz dy. dz dy igual dx dz dy vezes ρ ax. Opa, esses dois aqui são parecidos, né? A gente já pode eliminar. A mesma coisa, de maneira análoga, a gente vai ter na equação de baixo. Eu vou ter P dx dz menos P dx dz. Então, já elimina esse camarada. Sobra só dp dy igual a ρ, aqui é negativo, esse valor é negativo, a ρ a y. Na direção z, a gente tem uma coisa um pouquinho diferente. Esse camarada vai sumir com essa multiplicação aqui, igual, mas o que sobra é dp dz menos ρ g igual a ρ a z. Ou, colocando todo mundo de um lado só, dp dz é igual a ρ g mais a z. Então, resumindo, o que a gente tem aqui é menos dp dx igual a ρ ax ou dp dx é igual a menos ρ ax menos dp dy é igual a ρ ay ou dp dy igual a menos ρ ay. E finalmente, na direção z, dp dz é igual a ρ
que multiplica G mais AZ. Na condição hidrostática, ou seja, no equilíbrio estático, quando AX é igual a Z é igual a Y e todo mundo é zero, a única coisa que me sobra é que dP dz é igual a ρ vezes G. Mas veja, G está na direção negativa, então eu tenho esse sinal negativo que aparece aqui. Tá bem? A variação em condição de equilíbrio estático, a variação da pressão em condição de equilíbrio estático acontece só na direção Z e ela é proporcional ao peso específico gama do fluido. Tá bem? Essa condição aqui é conhecida como teorema de Steve, tá? Teorema de Steve. Vejam só, o que acontece? Por exemplo, se a gente tomar esse exemplo aqui, em que eu tenho várias formas de fluidos, tá? Todos aqui em rosa, água, e aqui em cinza é mercúrio. Usando o teorema de Steve, o que a gente tem é que a pressão no ponto A, no ponto B e no ponto C são iguais. PA é igual a PB, que é igual a PC, porque depende só da altura que ela está e da massa específica. Todos estão na mesma altura, têm no mesmo fluido, pressão igual. Independe do formato, tá bem? Agora, em D não é a mesma coisa, porque o fluido aqui mudou, então a pressão em D é diferente das outras pressões. Relembrando então, no equilíbrio estático, em que AX é igual a Y, Z, e todos são zero, eu tenho que dP e dZ, a variação da pressão na direção Z é menos ρg. E a pressão varia somente na direção Z, conhecido como teorema de Steve. Tá bem? A gente termina essa aula por aqui. Se vocês não entenderam alguma coisa, tiverem dúvida, nos mandem e-mail, porque essa é uma das aulas mais importantes desse primeiro bloco da mecânica dos fluidos. Muito obrigado.